E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live super especial sobre o programa de mentorias Impacta Jovem. A gente vai aguardar a galera entrar. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente não começa oficialmente, deixem nos comentários já as perguntas de vocês sobre o programa de mentorias e também se identifiquem, digam de onde vocês são, o estado, a cidade, de repente até o país, né? Porque o Pacto ele tem um público global para a gente também registrar ao longo da live. Então, agora faltam 3 minutos para as 18 horas, né? Que é o horário que a nossa live vai começar. Mas, de antemão, a gente adianta que essa vai ser uma live muito especial, porque primeiro a gente vai ter várias participações especiais, né, e a gente vai estar falando sobre o programa de mentorias do Impacta Jovem Brasil, que é uma das frentes de atuação da democratização da educação, que é uma das bandeiras que o Impacta sempre levanta, e principalmente, né, falando aí sobre o 6º ciclo de mentorias, que está com o processo seletivo a todo vapor, e falando das novidades, né, o que vem aí nos próximos dias, na próxima semana, e principalmente conversando com vocês e respondendo as dúvidas que vocês mandaram pra gente e também estão nos mandando. Então vai ser um momento muito rico de troca e também de aprendizado. Então fiquem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão sair muito inspirados. Então a gente já pode começar. Né? Sejam bem-vindos novamente. Eu sou o Rogério, sou aqui do Ceará, sou coordenador de mentorias do Impacta Jovem Brasil. E ao longo da live, uma das perguntas que a galera mandou pra gente foi quem está por trás desse time maravilhoso, do time de mentorias. E ao longo da live vocês vão conhecer boa parte do nosso time. Vai ser uma live cheia de convidados e participações especiais. Então a gente vai fazer um giro por todo o Brasil. Então fiquem com a gente. Então, antes da gente chamar a nossa primeira convidada, na verdade, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é o programa de mentorias do Impacta Jovem, um breve histórico também, e, enfim, já responder algumas dúvidas de vocês também, e a gente começa a chamar os nossos convidados, ok? Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente registrei o perfil do Oficial Acadêmico, que está aqui com a gente, né, que tem nos ajudado também bastante na divulgação e também na democratização da educação como um todo. Então, vamos começar a falar sobre o que é o programa de mentorias do Impacta Jovem Brasil. Então, gente, o Impacta Jovem Brasil, como vocês já devem saber, foi um programa que surgiu lá em 2017, através do programa Jovens Embaixadores, com um objetivo muito assim definido, que era principalmente democratizar o acesso da juventude brasileira à educação e também instigar o desenvolvimento de ações sociais, né? Então, uma das frentes de atuação do Impacta Jovem Brasil foi o programa de mentorias, que desde 2017 já conseguiu alcançar mais de 1.000 jovens e já realizou mais de 1.870 mentorias em diversas áreas, como Olimpíadas Científicas, tais como a OBMAP, a Olimpíada de Língua Portuguesa, a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Aeronáutica e Astronomia, línguas estrangeiras, né, a gente já teve mentorias de inglês, de espanhol, de mandarim no ciclo passado, e agora no 6º ciclo a gente vai falar daqui a pouco, mas também de francês, né, que como é uma novidade. Também de oportunidades acadêmicas, né, a gente já teve mentorias, programas de Jovens Embaixadores, programa Parlamento Jovem Brasileiro, e as mentorias que dão resultado, né, porque a gente já teve candidatos mentorados no Impacto Jovem que foram aprovados nesse programa, e enfim, e também, né, uma das frentes, mentorias também para o Enem, né, que já é de praxe, a gente, além também de todas as mentorias sobre oportunidades acadêmicas e línguas estrangeiras, a gente também realiza mentorias para matérias escolares. A gente já teve mentoria de física, de química, de matemática e também de redação, né, como a gente vai ter agora nesse 6º ciclo. E como acontecem as mentorias, né? Foi uma das muitas dúvidas que a galera mandou pra gente. As mentorias são mentorias voluntárias e virtuais, nos quais a gente realiza o processo seletivo, né? Tanto para mentores como para mentorados nas áreas.
e nas áreas, enfim, nas quais a gente está ofertando. E a gente trabalha, né, com a média de 2 horas aulas por semana. Então são aulas que acontecem virtualmente, online. E por ano a gente procura realizar pelo menos, né, 2 ciclos por ano. Né? Tem ano que a gente consegue realizar 2 ciclos, né? Geralmente no primeiro e no segundo semestre, mas tem anos que, devido à grande quantidade de ofertas e também atividades do Impacto Jovem, a gente consegue realizar apenas uma. Né? Então, esse ano a gente ainda está a todo vapor e a gente está muito animado porque a nossa próxima convidada vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um ciclo que está recebendo um retorno muito bom, um engajamento muito bom. A gente teve um número recorde de inscritos, mas eu não vou me estender muito, né? Então a gente já vai convidar, já vai chamar a nossa próxima, a nossa primeira convidada, na verdade, né? Que é a Sara Evelyn, diretamente do Acre, que é a nossa coordenadora geral de mentorias. Então vamos ver se ela já está por aqui. Vou só chamar ela, vamos só aguardar um minuto. Pronto, a Sara já está aqui. Sara, estou te chamando agora ao vivo, diretamente do Acre, em 3, 2, 1, em alguns segundos. Eu não falei de onde eu sou, né, gente? Eu sou do Ceará. Aê! Seja bem-vinda, Sara. Sara, diretamente do Acre. Ela é nossa coordenadora geral de mentorias, inclusive uma das criadoras do Impacta Jovem. Então, queria dizer, Sara, que é uma grande honra ter você aqui com a gente. E a Sara, ela vai falar especificamente sobre o nosso 6º ciclo de mentorias, que está a todo vapor, com o processo seletivo aí a todo vapor, com números recordes de inscritos. Então, a gente fica muito feliz. Então, Sara, o que você tem para falar? O que você tem para falar para gente sobre o ciclo, as novidades e também a gente vai responder algumas perguntas, né? Então, agora é com você. Oi, gente. Como o Rogério já falou, meu nome é Sara, eu sou do Acre e eu estive na composição do Impacta Jovem desde o início, então para mim é um privilégio estar aqui anunciando nosso 6º ciclo, ou seja, a 6ª edição do programa de mentorias. E para quem chegou agora, bem-vindos. É a nossa live e o nosso objetivo, como o Rogério já falou, é explicar para vocês como funciona e incentivar vocês a participarem, né? E quem já conhece o Impacta Jovem sabe que o programa de mentorias é um programa muito especial para a gente, porque é uma maneira que a gente tem de ajudar os alunos que precisam, que precisam de apoio acadêmico e também uma maneira de engajar os mentores. Muitas vezes os mentores chegam no Impacta Jovem sendo a primeira experiência de voluntariado deles. Então, a gente está aí há 3 anos e tem sido uma experiência incrível. A gente ainda tem muito que melhorar, mas a gente está trabalhando com essa nova equipe da coordenação de mentorias, que vocês vão estar conhecendo durante a live, que tem trabalhado muito para que essa experiência seja muito legal e muito proveitosa. Eu queria falar, né, primeiramente sobre o 6º ciclo, que está um pouquinho diferente dos outros. Quem já acompanha a gente há um bom tempo vê as áreas que a gente costuma oferecer, mas dessa vez a gente tem umas novidades. A gente vai ter mentorias, acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais, né, os clássicos de redação, inglês, que sempre é muito procurado, matemática, e a gente vai estar com novidades, que programação de sites, né? A gente vai estar com relações internacionais, que cada mentoria dessas vai ter uma explicação mais profunda, porque muita gente fica meio confusa para que serve. Mas todas as mentorias, vocês podem ficar tranquilos, porque o mentor, ele adapta para o seu nível. Então, você pode estar pensando, eu não sei nada de inglês, eu não sei nada de redação. Mas essa é a ideia de você ter uma aula personalizada, de acordo com o que o voluntário pode passar. Continuando, relações internacionais. E uma que é novidade também é orientação vocacional com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os ODS. E a Milena vai estar mais tarde explicando mais para vocês, mas é basicamente você poder ter um contato maior com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são objetivos muito legais que podem nos ajudar muito na hora de escolher a nossa profissão. E tô esquecendo de algum, Rogério? De redação, acho que eu já falei, né? Já sim. Eu acho que você só esqueceu de francês, que também entrou no nosso embalo de línguas, né? Também é uma grande novidade que está sendo muito procurada. E, Sara, também queria que você falasse um pouco sobre a prorrogação, né, das inscrições para mentores, que atualmente estão correndo, né, até o próximo dia 26. Exato, exato.
Eu tinha esquecido do francês. O francês também é uma boa pedida. Tem muita gente que se inscreveu. E a gente está muito feliz com o alcance. A gente teve, como o Rogério falou, um número recorde de inscrições. E por isso que a gente decidiu prorrogar as inscrições para os mentores, porque nós recebemos um número muito maior de mentorados do que a gente pode atender. Então a gente pensou, então vamos estender o prazo para que mais mentores possam se inscrever e possam participar e mais jovens sejam alcançados. Então, aproveito o espaço aqui para convidar você que está assistindo, que ainda não se inscreveu para ser um mentor. Não se preocupe com o nível, por exemplo, se você tem um nível não tão avançado de inglês, talvez você possa ajudar um aluno que tem um nível básico, iniciante. Então, acho que a gente sempre tem alguma coisa para compartilhar. Então, se inscreva e eu tenho certeza que ser mentor é uma experiência muito gratificante, que você não só ajuda, mas você é muito beneficiado, muito ajudado. Eu já fui mentora, posso contar um pouco da experiência mais tarde, mas é uma experiência muito legal e eu incentivo muito a todos participarem. As inscrições vai até o dia 26 e espero ver vocês lá. Exatamente, Sara. Eu também, né? Eu conheci Impacto através do programa de mentorias. Fui mentorado de inglês lá em 2018 e o programa foi, assim, um divisor de águas que abriu portas para diversas oportunidades da minha vida. Então, Sara, a gente já explicou um pouco sobre o ciclo. Agora vamos às perguntas, né? A gente teve várias perguntas de todos os nossos fãs de todo o Brasil. E agora a gente... Muitas perguntas, né? Com as... Enfim, no mesmo foco. Mas a gente selecionou algumas, né? Pode mandar aí também nos comentários, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo. Então, primeira pergunta, Thaís, é aqui do Ceará, da Thaís, Thaís não, Sara, né? Da Thaís, aqui de Iguatu, no Ceará. E ela pergunta, qual plataforma será utilizada para as aulas? Serão feitas por videochamada ou algo parecido? Sim, Então, o Impacta Jovem ele trabalha principalmente com videochamadas. Eu acho que é importante para que o mentor possa ter uma conexão com o mentorado. Acho que é mais fácil de fazer as explicações da aula. Então, essa é a nossa principal orientação, que as aulas sejam em plataformas de videochamadas, né? E dentre elas a gente usa o Google Hangouts, o Google Meets, o Skype, o Google Classroom. E para complementar, a gente usa o Drive ou qualquer maneira de compartilhar arquivos. E até agora tem sido uma experiência muito benéfica. Eu acho que tem sido fácil essa comunicação com o mentor e mentorado. Claro que ter aula online é sempre mais complicado, mas acho que a videoconferência facilita muito. Então, são essas plataformas que a gente estabelece, mas fica a critério do mentor e do mentorado. A gente dá uma liberdade muito grande para eles mesmos definirem qual é o melhor para eles e para cada situação. Mas a gente recomenda que sejam essas aí que a gente citou. perfeito, Sara. A próxima pergunta é diretamente de São Paulo, de Nova Lusitânia. O Yuri perguntou. Ele escreveu para mentorado, né, e pergunta: preciso já ter algum conhecimento acerca da mentoria escolhida por mim? Não, você não precisa. A gente está avaliando os candidatos na base da motivação e da necessidade. Então, para mentorado, que é o aluno, você não precisa ter conhecimento prévio, só vontade de aprender, compromisso e responsabilidade. É só isso que precisa. Para o mentor, claro que precisa ter um conhecimento prévio. Sim, exatamente, né? Até porque ele vai compartilhar. E a próxima pergunta é de Santa Catarina, de São João Batista. Como vocês acompanham as aulas e a evolução da mentoria? Existem avaliações? Sim, desde o início a gente pensa, né, em como garantir que as aulas estão acontecendo, que está sendo algo proveitoso. Então a gente acompanha toda quinzena, a gente entra em contato com o mentor e com o mentorado para ver como está acontecendo, o que está sendo passado nas aulas, se o aluno está tendo aproveitamento, se ele está tendo responsabilidade, enfim, para ambos mentores e os mentorados, a gente faz essa avaliação quinzenal. E a gente também planeja trazer para esse ciclo avaliações do conteúdo que você está aprendendo, seja através de quizzes, seja através de workshops. É algo que está sendo planejado, mas pode ter certeza que a gente está fazendo o máximo para que a gente garanta que esse aprendizado aconteça. Exatamente, Sara. É bastante flexível. Isso já entra logo para a nossa próxima pergunta, que vem diretamente de São João de Meriti, do Rio de Janeiro. Que a pergunta é: já existem horários pré-selecionados? Então, em relação às aulas, então aí você já fala um pouco, né, sobre a flexibilidade, que é sempre acordado, né, entre os mentores e os mentorados. Então, você já falou, a gente já pode passar para a nossa próxima pergunta. E você tem algo a acrescentar em relação a isso? Desculpa te interromper, eu só queria voltar um pouco na questão
das avaliações, que eu queria só enfatizar, né, que eu acho que tem muitos aqui nessa live que serão futuros mentorados, que o preenchimento do formulário de acompanhamento que a gente manda é obrigatório para permanecer no programa, porque é a única maneira que a gente tem de avaliar se as aulas estão acontecendo, enfim, até mesmo para geração de certificado. Então, só um aviso para quem for os futuros mentorados, não se esqueçam de preencher os formulários, é muito importante. Sobre os horários pré-definidos, não tem horário pré-definido, porque a gente sabe que cada um tem sua rotina. No formulário a gente pede o seu intervalo de horários disponíveis e, caso selecionado, a gente vai tentar fazer o pareamento com o mentor, dentre outros critérios, com um mentor que tem uma disponibilidade de tempo semelhante. Então, mas no fim, quem vai acordar que dia da semana ou que dias da semana vão ser as aulas vai ser você e o seu mentor. Então, acho que vocês não precisam se preocupar com isso, tenho certeza que a maioria sempre chega num consenso facilmente. Isso, é sempre muito flexível. E a próxima pergunta, Sara, é sempre uma pergunta muito presente aí nas nossas redes e também nos formulários, se teremos algum certificado. Essa pergunta veio diretamente de Altos, no Piauí. Então, eu queria que você respondesse sobre certificados, né? Sim, sim. Muita gente pergunta isso e sim, temos certificados. É um certificado que ele comprova o tempo que você dedicou ao programa de mentorias. Todo ciclo nós entregamos certificados virtuais, tá? Só para deixar claro. Pronto, perfeito, Sara. Então, mais uma pergunta antes da gente passar para o nosso próximo bloco do nosso programa, que está bombando. A gente está com 29 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. É um número muito grande. Muito obrigado para vocês que estão participando, estão assistindo. E a próxima pergunta, Sara, é diretamente de Lagoa Santa, Minas Gerais. Gostaria de saber se é possível contar com rede de compartilhamento e de apoio entre os mentores. Então, aí mais direcionado aos mentores. Sim, eu acho que esse é um aspecto muito importante de pensar, porque vai estar todo mundo nesse mesmo objetivo de compartilhar o conhecimento. Eu acho que eles podem se ajudar entre si, tanto porque muitas vezes é a primeira vez que eles estão ensinando, e eu acho muito importante ter essa rede de compartilhamento de experiências, de ferramentas, de estratégias. Então a gente planeja sim criar esse ambiente para que os mentores possam ter uma conexão entre eles, seja por um grupo de WhatsApp, seja por uma chamada mensal. A gente está planejando aí como fazer com que essa conexão aconteça. Exatamente, seja um aprendizado compartilhado e não apenas um aprendizado em ilha, né, entre só apenas o mentor e o mentorado. E antes da gente passar, Sara, para o nosso próximo bloco, uma pergunta também muito presente em relação aos critérios de avaliação, né, como é que é feita a avaliação, quais critérios serão usados para selecionar quem participará da mentoria. Então, eu posso até complementar um pouco depois, mas a gente já tem no edital, né, inclusive, então, pode falar. Então a pergunta é os critérios para mentorado, certo? Exatamente. Eu acredito que das mentorias. Então, acredito que serve tanto para mentor como para mentor, como é o processo. Para quem chegou agora, né, tem essa diferença de termo, que o mentor é quem ensina e o mentorado é quem aprende. Os critérios para o mentorado, como eu já citei antes, é basicamente motivação e necessidade e disponibilidade de tempo. Se você só tem 30 minutos na semana, eu acho que infelizmente não dá para encaixar programas de mentorias na sua agenda, então a gente dá uma olhada nisso. Mas eu acho que o que pesa mais é necessidade e motivação. É por isso que nas respostas a gente pediu que vocês expressassem bem por que vocês queriam participar. E aí eu já entro num tópico que eu acho que é importante falar, que depois do formulário vai ter a segunda fase, porque só aquela resposta não é suficiente para a gente identificar esses critérios. Como vai ser a segunda fase? Se você se inscreveu como mentorado, repetindo aqui, isso é para o mentorado, vai ter a segunda fase, para algumas áreas, também não são para todas. E que vocês vão estar sabendo, a gente vai estar entrando em contato por e-mail, portanto eu vou falar aqui, mas não se preocupe, a gente vai detalhar tudo por e-mail para aqueles que passarem para a segunda fase. A segunda fase vai constar, vai contar com o envio de um vídeo explicando, né, suas motivações, a sua necessidade. Então, eu acho que é uma maneira que a gente encontrou para substituir a entrevista. O ideal é a gente entrevistar cada candidato, entender as suas realidades, as suas necessidades. Mas como a gente está com um número muito grande de inscritos, a entrevista seria inviável. Então, a gente pensou nessa questão do vídeo. De novo, não se preocupem agora, a gente vai enviar um e-mail para aqueles que passarem, para aqueles que não passarem para a segunda fase, dizendo como tem que ser o vídeo.
Mas de antemão eu aviso que vai ser algo super simples, não se preocupem muito, a gente só quer ver vocês e ouvir as motivações de vocês, sem se preocupar com a qualidade do vídeo, a gente só uma maneira de estar mais próximo e entender de onde vocês vêm, qual a necessidade de vocês. Eu tô vendo aqui que a Juliana Andrade está perguntando se a idade é importante para seleção. E assim, eu diria que não, Rogério. Eu acho que a gente é um processo holístico. Então, se você tem uma idade maior, mas você conseguiu mostrar que você está motivado para aprender e que você precisa daquilo para sua vida e aquilo vai impactar a sua vida, eu não acredito que isso vai te prejudicar. Então, não acho que a idade seja um fator muito decisivo. Eu estou esquecendo alguma coisa, Rogério? Eu acho só falar sobre os critérios dos mentores, mas Ah, é basicamente a sim. mesma linha, né? Eu acho que quem lê o edital, né, tem lá uns critérios básicos para os mentores, né, que são, assim, meio que uma nota de corte daqueles critérios. E na hora de classificar quem realmente vai ser aprovado, a gente olha domínio da área e experiência com o ensino. Não é eliminatório você nunca ter tido experiência com o ensino, mas a gente avalia se você tem essa aptidão, essa vontade de ensinar. É algo muito, muito simples, não é tão rigoroso. Isso mesmo, Sara. É só antes da gente prosseguir, né? O Vene Feitosa perguntou se a data do resultado da primeira fase é dia 4 de julho. Então, Vene, a gente, devido, né, a toda essa mudança de rotas, né, porque a gente teve um número muito maior do que a gente esperava, a gente fez a prorrogação da inscrição para os mentores, né, até o próximo dia 26 de maio, que é até a próxima terça-feira. Já está na retificação do edital, que vocês podem dar uma olhada já no link aqui do Impacta Jovem, da bio do Impacta Jovem. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas o resultado geral do edital retificado, né, vai sair agora no dia 9 de junho, ok? Então, a gente deu uma atualizada, devido até mesmo, né, ao tempo a mais do processo seletivo que a gente vai precisar ter, né, para analisar todas as inscrições de forma bastante cuidadosa, né? Então, Sara, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas e também é uma honra, né, ter você aqui como uma idealizadora direta do programa de mentorias e tem sido um prazer trabalhar com você. Então, Sara, muito obrigado, um abraço e vocês vão encontrar muita Sara aí nas redes sociais do Impacto também durante o ciclo. Então, vamos prosseguir para o nosso segundo bloco e a nossa convidada agora vem direta da Rússia, que é a nossa produtora de conteúdo, Milena Megri, que vai falar sobre as mentorias de redação. Não, pera, eu estou só um pouquinho adiantado no bloco 3, gente. A Milena Megri, que vai falar sobre as mentorias de línguas estrangeiras, que são francês e inglês para o próximo ciclo, redação, relações internacionais e a inédita orientação vocacional baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ela vai estar explicando um pouco mais sobre essas mentorias e também tirando as dúvidas de vocês. Então, Milena, vamos ver se você está aqui. Opa, já estou lhe adicionando. Diretamente da Rússia, com vocês, Milena Megri, nossa produtora de conteúdo do time de mentorias Impacta Jovem. Uhul! Bem-vinda, Oi, Milena. gente. Primeiramente, seja bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade, né? E Milena, você vai falar, né, um pouco mais sobre as mentorias de línguas estrangeiras, relações internacionais e orientação vocacional baseada nos ODS, né? Que é uma mentoria aí que tem sido bastante procurada e também a galera está perguntando bastante. Então, Milena, com você. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente assistindo. Como o Rogério já falou, bom, meu nome é Milena, eu participo da coordenação de mentorias do Impacta Jovem. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, apesar de eu estar morando na Rússia. E eu vou falar para você das mentorias de línguas, que é uma mentoria que a gente, assim, apesar da gente já ter desde o início do Impacta Jovem, a gente está tendo algumas perguntas aí, inclusive são as mentorias que a gente está tendo muitas inscrições. E só para já começar assim, você não tem que ter nenhum conhecimento da língua, nenhum conhecimento prévio para você ser mentorado. Claro que para o mentor a gente está tendo um processo avaliativo, com critérios, igual o pessoal falou, tá tudo no edital, mas o nosso objetivo é conseguir te ajudar, te dar um apoio, tanto escrito, oral, gramatical, o que você precisar. É exatamente por isso que nas mentorias de línguas a gente preza por um atendimento um pouco mais individual. Então a gente já tem um mentor para um mentorado, porque é um atendimento que vai ser mais focado nas necessidades daquela pessoa.
Indo para a segunda de Relações Internacionais, é uma assim que teve muitas perguntas para as pessoas no sentido de entendimento, né? Porque relações internacionais é um tema que abrange muitas áreas. Eu estudo relações internacionais, então o pessoal fica assim, mas é sobre o que exatamente? Então a gente tentou fazer um plano bem conciso, assim, que abrange vários temas de relações internacionais de uma forma que não fique muito complicado. Então, a gente foi desde sistemas de governo, teoria das RI, conflitos contemporâneos, conflitos do século XX, coisas para que você tenha um entendimento um pouco geral da política, para que você consiga analisar tanto, né, a política mais nacional do Brasil, quanto uma política mais internacional de relações entre os países mesmo. E por último, a das ODS, que a gente tem muitas, muitas perguntas. Inclusive, eu participei aqui de um story esses dias para trás, explicando um pouco mais, mas eu vou explicar de novo. A mentoria de orientação vocacional, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os ODS. Basicamente, os objetivos foram criados pela ONU para que todos os países do mundo conseguissem atingir os objetivos sustentáveis, a gente conseguisse atingir uma certa sustentabilidade econômica, política, então que a gente conseguisse crescer sem danificar o nosso mundo para as gerações futuras. Por que a gente está ensinando isso? Porque nós, Impacta Jovens, a gente é muito alinhado, inclusive, com esses valores e com esses princípios. E por a gente estar querendo transformar a educação, a gente acredita que muitas vezes, né, a gente chamou de orientação vocacional exatamente porque a gente sabe que muitas pessoas têm uma dúvida. Tipo, o que eu vou fazer no futuro? Que profissão que eu vou fazer? Mas às vezes o ponto não é que área você vai, que profissão. Mas quais valores você quer tratar na sua profissão? Então, né, nos ODS eles têm, por exemplo, pobreza, assim, combate à pobreza, ou igualdade de gênero, oportunidades, consumo e produção sustentável. Então, às vezes você vai, através dos valores, você vai conhecer esses valores na mentoria, que o mentorado vai estar te guiando, e você vai se alinhando com esses valores. E aí o mentor vai te ajudar, até o final você vai fazer um projeto que está alinhado com seus valores. Quem sabe nesse projeto você consegue achar outras profissões, áreas que você, né, se assemelha e você se veja trabalhando. Então, é nesse sentido que a orientação é vocacional, mas ela é baseada em valores. Perfeito, Milena. Então, antes da gente partir para as nossas perguntas, né, sobre as nossas mentorias de línguas, relações internacionais e ODS, que são muitas, inclusive, a gente só vai registrar aqui quem está presente, né? A Safira pediu para a gente falar um pouco mais sobre a mentoria de redação para o Enem. Aguarde, Safira, que daqui a pouco a gente vai estar com a nossa outra convidada falando sobre isso, ok? No nosso terceiro bloco. Então, Milena, a gente vai partir para as perguntas, né? Então, a nossa primeira pergunta vem direto de Hidrolândia, no Ceará, diretamente de um município conterrâneo ao meu, né? O Ceará tá bombando, inclusive, nas mentorias, viu, gente? Mas queria só registrar isso. Então, a pergunta em relação às mentorias de línguas estrangeiras, né? Inglês e francês. A Sebastiana perguntou, né? O conteúdo será do básico ao avançado? Essa é a pergunta. Tudo bem. Conteúdo nas mentorias de línguas, ele vai abranger do básico ao avançado? Ou como será essa divisão? Será flexibilizado de acordo com o nível do mentorado? Então, claro que nós da coordenação, nós preparamos um planejamento prévio, né, para a gente poder guiar o mentor inicialmente de como planejar as aulas, mas tudo vai depender do mentor e do mentorado, principalmente do mentorado, porque varia com as necessidades e o nível do mentorado. Então, todo o plano vai ser montado pelo mentor, especialmente para o mentorado dele, que vai estar totalmente de acordo com o nível deles. Então, a gente não vai ter nada pré-estabelecido, por isso que a gente não bota critério. Você tem que saber isso, tem que saber aquilo, porque a gente quer ajudar vocês. Então, o mentor vai se adequar às necessidades do mentorado. E, claro, a gente vai ajudar. Pronto, perfeito. Então, a nossa próxima pergunta vem diretamente da região centro-oeste do Brasil, de Cuiabá, no Mato Grosso, do Gustavo, e ele pergunta: como será o formato das aulas? Haverá interação entre aluno para treino de fala? Entre aluno e mentor para treino de fala, no caso? Sim, claro, com certeza, porque é um dos critérios, né, de uma aula de línguas, assim, que é a parte escrita, a parte falada, a parte de ouvir e a parte de ler. Então, a gente sabe como é muito importante, né, para muitas pessoas no Brasil, como a gente não tem tanta oportunidade, né, de estar treinando, às vezes estar falando com um nativo, a gente tem o objetivo de ajudar nesse quesito. Então, o mentor vai estar ajudando o mentorado a estar treinando essa parte da fala. Inclusive, a gente tem alguns planos aí na área de mentoria para poder estar ajudando um pouco mais na parte da fala, mas isso a gente deixa para depois, uma outra live. Exatamente, gente. Aí vem na
muitas novidades por aí. Inclusive, né, só ressaltando a questão da flexibilidade, né, entre mentor e mentorado, o foco também da mentoria, seja de línguas ou as outras são um pouco mais francês, né, por exemplo, como a grande maioria dos nossos mentorados vão começar do nível básico, né, mas, por exemplo, em inglês, tem muita gente que escolhe o foco, por exemplo, para a escrita de essays, por exemplo, para processo de aplicação, entrevistas. Outros para desenvolver a fala, a escrita, outro na questão da gramática. Então é um processo muito flexível mesmo entre mentor e mentorado. E a nossa próxima pergunta é bastante polêmica sobre a mentoria de orientação vocacional baseada nos ODS. Milena, me diga, nos responda, fale para o Brasil, revele. Qual a diferença entre a orientação vocacional baseada nos ODS e a orientação vocacional tradicional? Pronto, perfeito. É uma ótima pergunta, é muito importante. A orientação vocacional baseada nos ODS é muito queridinha nossa, só que como ela é muito, assim, ela é muito inovadora, é normal que as pessoas tenham essa pergunta. Então, a gente entende como orientação vocacional tradicional, né? Normalmente a gente faz um teste de aptidão, do que mais tem a ver com a gente, e normalmente sai com uma lista de profissões dessa área selecionada. No caso, a gente divide muito no Brasil entre humanas, exatas e biológicas. A nossa orientação vocacional não é isso, e você não vai sair com uma lista de profissões que tem a ver com você. Vai ser baseado em valores. Que valores que tem a ver com você? Então, você vai sair com objetivos, que são esses objetivos da ONU, os ODS, que tem a ver com você, e a partir disso você vai conseguir, dentro da mentoria e após a mentoria, explorar as áreas de profissão que você tem para você conseguir alcançar esses os objetivos. Porque muitas vezes a gente escolhe uma profissão, mas não necessariamente ela tem a ver com o que a gente quer, né? A gente que a gente quer ser no mundo, né? Então, através de valores, você vai estar sempre naquilo. Você vai achar uma profissão que está alinhada com você, com o que você é bom, com as suas facilidades, e ao mesmo tempo você vai estar sempre lidando com algo que te motiva e, né, tá sempre te impulsionando para frente. Perfeito, Milena. Então, antes da gente passar para as perguntas relacionadas à mentoria de RI, registra aqui outra pergunta relacionada ao ODS, né, que é da Daisy, que inclusive é nossa colaboradora do Impacta, coordenadora de ações sociais, que ela pergunta se os mentores de ODS precisarão enviar um plano de curso, ou um plano de aula, no caso, e se a gente dará apoio em relação a isso. Bom, perfeito. A gente já, como eu já falei, a gente normalmente faz um plano de curso prévio, né, para a gente ter uma base para poder estar ajudando. A gente quer uma sugestão nossa, mas claro que, assim, uma vez que se os mentores tiverem um plano de curso e eles falarem, olha, eu acredito que talvez isso seja interessante, tanto pela minha experiência quanto talvez pela relação que eles têm com o mentorado deles, a gente vai estar dando todo o apoio para poder estar, para ter certeza que aquele plano de curso é um plano que vai estar acrescentando para o mentorado. Então, a gente é bem flexível nesse quesito, mas a gente está sempre, sempre dando apoio. Exatamente. Então, outra pergunta da Luísa Brant, né, em relação à mentoria de línguas. Qual os requisitos, né? Luísa, como a Sara já falou nos comentários, a gente tem todos os detalhes na edital, mas só reforçando, né, para ser mentor tanto de francês como inglês, você tem que ter nível intermediário ou avançado na língua, né, além de boa escrita e boa fluência escrita oral na língua, né? Então, agora as perguntas relacionadas a relações internacionais, Milena. A gente encerrar aqui nosso bloco, diretamente de Manaus, no Amazonas, né? Caso eu seja selecionado, o mentor seria alguém com experiência na área? Qual o perfil do mentor de relações internacionais? Ótimo, uma ótima pergunta também. Bom, a gente pensou muito nisso quando a gente estava pensando na mentoria. A gente deu preferência, a gente colocou como critério que a pessoa seja um acadêmico, tanto formado quanto em curso de relações internacionais ou cursos relacionados de ciência política. A gente tem alguns casos de algumas pessoas que às vezes fazem direito ou têm alguma experiência muito grande com a área de relações internacionais, mas não cursam. E essas Começa pessoas... também, né? A gente Isso, tem alguns e essas pessoas entraram em contato individual com a gente analisou esses casos. Mas, no geral, a gente tem uma preferência muito grande por quem tem uma base, um conhecimento mais sólido e acadêmico no curso. Então, até pessoas que estão, às vezes, no primeiro período, mesmo que seja de relações internacionais, a gente está avaliando bastante para ver se a pessoa tem o conhecimento já para poder estar passando para o mentorado. Então, sim, nós temos essa base, os critérios que estão no edital, mas nós estamos sempre tentando avaliar o quanto de conhecimento o mentor tem para poder estar passando para o mentorado para a gente poder aprovar. Exatamente.
Então, a última pergunta, Milena, é também sobre a mentoria de RI, né? Eu acredito que sirva também para algumas outras, mas a pergunta é: iniciantes do curso de Relações Internacionais podem se candidatar? Então, Então, como eu estava falando agora, assim, eu acho um pouco complicado, que até eu vou falar até de mim mesmo, quando eu entrei no curso de RI, eu achava que eu entendia de muita coisa. E eu percebi que, assim, para você ter um conhecimento teórico mesmo, de você conseguir explicar estruturas e sistemas, requer um pouco mais de tempo na área, porque a gente chega, nós que somos brasileiros, nós somos muito envolvidos na política, nós, os jovens no geral do Brasil, mas a gente não tem tanto, a gente é muito na base da opinião, na base, às vezes, do que a gente está lendo e está no dia a dia, do nosso ambiente. E quando você entra no curso de RI, você tem que ser um pouco mais neutro, tem que ser um conhecimento um pouco mais encaixotadinho. E às vezes é melhor para o mentor estar passando de uma forma mais neutra para o mentorado e também com mais base, com mais solidez. Então a gente às vezes não está aceitando algumas pessoas que sejam no início do curso, a não ser que elas sejam capazes de demonstrar um conhecimento assim, bem sólido na área mesmo. isso. Em relação a pessoas que estão no início do curso se inscrevendo como mentorados, Milena, para receber a Aí mentoria. Então, nesse caso, a gente trabalhando, como a Sara comentou antes, necessidade e motivação. A gente quer entender se você está no curso, por que que você está tão motivado, por que que você precisa da mentoria, qual que é a sua grande necessidade. Então, a gente está avaliando isso bastante, os motivos que as pessoas colocam e a necessidade. Isso é um critério, assim, muito, muito forte em todas as mentorias e na de RI. Se você estuda RI, isso, se você falou que você está no início do curso, isso vai pesar mais ainda. Então, é bom que o mentorado tenha escrito com bastante solidez, com bastante paixão e motivação, os motivos deles. Exatamente, né, Milena? Porque de repente alguém que está no início do curso, né, está na faculdade, vai ter bastante tempo, né, para aprender do que alguém, por exemplo, um estudante de ensino médio, que pode ter essa única oportunidade na vida, né, Sim. para aprender sobre esse assunto, Inclusive, né? porque a gente sabe que muitas pessoas, elas não sabem, às vezes, o que é o curso de RI, e a gente quer dar uma oportunidade de estar explicando, de estar dando uma base, um entendimento. E se você já Exa- está no curso, você já vai ter isso com mentores muito bons também, que são os professores, né? Pessoas já com certeza. formadas. Eu, enquanto estudante de ensino médio, eu queria muito fazer relações internacionais, mas a visão que eu tinha era uma visão muito superficial. E se eu tivesse tido essa mentoria, com certeza teria me orientado muito. Assim, inclusive, eu faço jornalismo, viu, gente? Faço jornalismo aqui na Universidade Federal do Ceará. Mas se eu tivesse feito a mentoria do Impacto Jovem, quem sabe hoje eu estaria em RI, né? Mas é isso, Milena. Então, muito, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que foi assim, muito rica, tanto na explicação como também nas perguntas, né? Esclareceu bastante. Então, muito obrigado, um Muito abraço. Você obrigada, gente. também durante o ciclo, vocês já viram ela também nos vídeos, né, nos stories do Impacta. Está muito presente, está muito atuante. Então, Milena, um abraço e até logo. Até Até logo. logo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Milena? Muito obrigada. E a Safira, né? Live incrível, muito obrigado, Safira. Muito bom receber os retornos de vocês. E agora, para o nosso próximo bloco do programa, a gente convida a outra pessoa bastante presente e atuante no nosso time de mentorias, que é a Carolina Andrade, que vem diretamente de São Paulo. Então, como vocês podem ver, a nossa live está bastante global, né? A gente está aqui no Ceará, a gente passou pelo Acre, pela Rússia, e agora a gente vai passar em São Paulo, né? E a Carol, ela é auxiliar geral do time de mentorias e ela vai falar um pouco mais e também tirar dúvidas sobre as mentorias de redação, desenvolvimento de sites e matemática aplicada. Então, Carol, eu vou... Opa, a Carol já está aqui. Carol, lhe adicionando. Seja bem-vinda diretamente de São Paulo. Com vocês, Carolina Andrade. Está carregando. Vamos tocar os tambores. Enquanto isso, pronto. Carol, a gente já está carregando. Muito bem, a Sara pediu aqui nos comentários para me falar um pouco mais sobre como foi a minha experiência como mentorado, né? Vou falar um pouco mais no final, que enfim, é uma história que com certeza vai inspirar vocês. Carol, estou lhe aguardando. Carol. Então, gente, novamente, né, agradecer pela participação de vocês, pela interação também, por terem mandado as perguntas e também por terem se inscritos, né? A gente teve um número recorde. Opa, acho que a gente está tendo um probleminha técnico.
mas vamos convidar novamente. A Agatha perguntou se a gente vai deixar a live gravada. Vamos sim, cara. Vamos sim, Agatha. Se não ocorrer nenhum problema técnico, daqui pro final da live, a gente vai deixar salvo sim para vocês verem em posterior. Carol, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, acho que agora vai. Carol, eu vou te chamar novamente, ok? Se não der certo, a gente vê outro meio. Esse é um problema técnico super comum, viu, gente, aqui no Instagram. Está carregando. Enquanto isso, a gente vai registrando aqui, a gente vai registrando nossas presenças, né? A gente tem o Vênia de Iguatu, no Ceará. A Jasmine comentou, vocês são incríveis, muito obrigado. A gente também recebeu muitas mensagens de carinho, né? Parabenizando a gente pelo trabalho, e é muito gratificante. Deixa eu ver aqui. Certinho, Carol. Então, enquanto a Carol não entra, eu vou falando um pouco sobre as mentorias e quando ela entrar, ela vai responder um pouco mais sobre as dúvidas de vocês, ok? Se resolve, ok? Então, gente, falando sobre as mentorias de redação, desenvolvimento de sites e matemática. A Carol, ela vai falar... Pronto, acho que agora deu certo. Carol, você está aí? Tanto será... Eu acho que o problema técnico insiste. Pronto. Pronto, a gente vai continuar tentando, mas enquanto isso eu vou explicando, ok? E, enfim, a gente vai esperar aqui a participação da Carol. E, muito bem, Barbalha, do Ceará presente. A Dai pergunta se teve muitas inscrições de Hidrolândia no Ceará. São dados internos, Dai, mas a gente teve sim bastante inscrições do Ceará e de todos os estados de maneira geral. Vamos só aqui. Eu acho que a gente está tendo um problema técnico com a Carol, gente, mas a gente vai ficar aguardando. Então, falando sobre as mentorias de redação, desenvolvimento de sites e matemática aplicada. Sobre a mentoria de redação, galera, é uma mentoria que vai ter foco em redação para o Enem, ok? Vai ser uma mentoria que vai ter duração de 3 meses e vai ser focada, né, no desenvolvimento das 5 competências necessárias do texto dissertativo argumentativo, né, que é necessário para o Enem, ok? E vai ser uma mentoria que vai contar com um mentorado por mentor, até porque precisa de um acompanhamento um pouco mais individual, né? E, enfim, é uma mentoria que a gente já tem tido experiência nos últimos ciclos e tem sido, assim, a gente tem recebido um retorno muito positivo, ok? E enquanto a Carol não entra, vai falar sobre a mentoria de desenvolvimento de sites, né? E a gente, o nosso tempo também já está correndo. Mas vou falar um pouco sobre a mentoria de matemática, né? A mentoria de matemática aplicada, ela não tem um foco específico, como a gente já falou sobre as mentorias anteriores, né? Ocorre uma flexibilidade muito grande entre o mentor e o mentorado na decisão do foco da mentoria, se ela vai ser para o Enem, se ela vai ser para as matérias escolares ou para as Olimpíadas Científicas, né? Ou, dependendo também do conhecimento do Enem, até para provas externas, como o SAT. Então, vai ser uma mentoria focada, de maneira geral, no desenvolvimento das habilidades voltadas para a matemática, né? Então, vamos ver aqui se a Carol está entrando. E foi uma mentoria que a gente também está recebendo muita procura e tenho certeza que vai ser assim, muito, muito, muito produtiva. Então, vamos ver se a Carol já está conseguindo entrar. Pronto. Então, vamos falar aqui um pouco. Pronto, vamos ver aqui. Vamos só chamar mais uma vez. Problemas técnicos, gente, super comuns. Aqui. Mas vamos lá, Carol. Vamos ver. Pronto, acho que a gente... Enquanto a Carol não entra, eu vou falar, né, sobre a mentoria de desenvolvimento de sites. A mentoria de desenvolvimento de sites é outra novidade aqui no Impacta Jovem.
né? Mas ela vai ser focada, como o próprio nome já diz, no desenvolvimento de sites através de plataformas como o WordPress, né? O JavaScript, e a Carol vai falar um pouco mais sobre isso quando ela conseguir entrar, que eu realmente espero que ela consiga entrar. Pronto, eu acho que agora vai. Vamos ajustar tentando. E é uma mentoria que, além de ser novidade, a gente também está recebendo muita procura e é muito importante, né, para o desenvolvimento de habilidades, tanto para o mercado como também para a vida, né? Porque se você sabe desenvolver um site, você, enfim, você se torna um profissional muito versátil enfim, capaz de de trabalhar em diversos ramos, né, digamos assim. Então vamos mais uma vez ver se a Carol consegue entrar. Cara, eu acho que deve ser um bug no Instagram. Aqui também só tá aparecendo uma tela preta quando você tenta entrar. Só. Mas, enfim, super comum. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Enfim, vamos ver aqui. Pronto, exatamente. Também tem a questão pode ser a conexão, né? Então, ok, gente. Deixa eu ver aqui. Então, cara, eu vou reiniciar a live rapidão, viu? E vou tentar te chamar de novo, mas não saiam, a gente volta em alguns segundos, ok, gente? Então, nos aguardem. Ok. Pronto, enquanto. Gente, eu vi aqui que se eu sair da live, a gente não vai conseguir salvar, né? Porque tem um tempinho que demora para salvar, mas a gente vai continuar tentando. Se, se a Carol não conseguir participar, a gente vai responder as perguntas depois com mais calma, né? Até mesmo nos stories. Carol, se você tentar mandar uma solicitação para mim, aqui pro Impact, né, no caso, talvez funcione. É, pronto, agora sim. Então, acho que agora vai dar, agora vai. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos! Acho que agora deu certo. Ainda tá carregando aqui, mas Aqui pra já mim deu. tá uma tela preta. Pra mim também, pra mim também. Vocês estão conseguindo ver, gente? A gente? Deixem aí nos comentários. Mas eu acho que agora vai. Então, Carol, eu já falei basicamente sobre. Pronto, agora deu certo. Uhul. Então, gente, problemas técnicos, né? Que super normais. A Vocês gente estão tá me mantendo vendo? aqui. Tô tentando aqui não surtar, mas, enfim, super. Eu acho que você não tá me vendo também, não estou lhe vendo, mas o público tá dizendo que está vendo a gente. Então, perfeito, Beleza. Carol. Então, eu já é, falei um pouco, né, sobre as mentorias, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a mentoria de desenvolvimento de sites, antes da gente prosseguir para as perguntas. Tá bom, gente. Então, a mentoria é desenvolvimento de sites. Ela vai focar principalmente em você aprender a desenvolver um site. Porque muita gente hoje, eles, digamos assim, além da própria profissão, a gente. Peraí. Gente, vocês estão falando que não estão conseguindo me ver. É um problema técnico, não sei o motivo, então eu vou manter assim mesmo falando. Sobre a Sim, sim. mentoria é desenvolvimento de sites. Basicamente para você aprender a desenvolver um site do zero. Muita gente hoje em dia busca isso, porque é meio que um complemento às profissões atuais. E nessa mentoria, você vai aprender a programar do zero usando HTML, CSS e JavaScript, que são linguagens de programação. Além disso, você vai aprender a usar os famosos geradores de site WordPress, Wix e Jekyll. E é praticamente isso. Você não precisa saber nada, para ser mentorado. Você pode ser um completo iniciante, e para ser mentor, é necessário que você tenha pelo menos um conhecimento intermediário das linguagens para poder ensinar e tirar dúvidas.
Pronto, perfeito, Carol. Aí você foi muito esclarecedor, né? E eu tentando falar, mas eu não sou muito da área, então a Carol para nos salvar. A gente não tá conseguindo te ver, Carol, o público também não, mas a gente tá conseguindo te ouvir e é o bastante, ok? Sua explicação lindíssima, maravilhosa, perfeita. Então, Carol, então vamos aqui para as dúvidas, né? A gente tem uma dúvida diretamente de Portugal, da cidade de Porto. Então, Hum, global, né? A gente já passou pelo Ceará, pelo Acre, pela Rússia, agora em São Paulo, em Portugal. A dúvida, Carol, em relação à qualificação para ser mentorado, né? Como você já até citou agora há pouco. Apesar de ter tido contato com lógica de programação, sou completamente iniciante na área. Seria necessário qualificação anterior? como eu já disse, você não precisa saber programar nada. Quem precisa saber alguma coisa é o mentor. Agora, o mentorado ele pode ser super iniciante ou até mesmo saber um pouquinho, ter assim, sabe? Saber a lógica, mas não precisa ter nenhum conhecimento avançado ou ter já tido contato com a programação. Pronto, isso mesmo. A próxima pergunta veio diretamente de Sergipe, de Aracaju, né, em Sergipe. No caso de matemática aplicada, poderia acordar o foco da mentoria com o mentor? Ou seja, se eu quiser mentoria para o BMAP, Enem, ITA, IME, Uhum. SAT, tem como acordar isso com o mentor? Tem sim. O ideal é que você e o seu mentor trabalhem juntos e façam, e, digamos, conversem, vejam o objetivo do mentor e mentorado. A gente vai fazer de tudo, para dar o match, perfeito, é que tanto o mentor quanto o mentorado, os dois têm o mesmo objetivo, a mesma afinidade em tal área. Só que assim, para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter bastante mentor, uma grande diversidade assim, para ter esses matches assim, perfeitos e conseguir atender todo mundo. Isso mesmo. Então, para dar mais oportunidade para a galera que está se inscrevendo como mentorado, se inscrevam como mentores, ok? A gente só reforçando aqui. Carol, é sobre a mentoria de redação para o Enem, mas também se Hum, aplicar a todas as outras, né? Pergunta que veio de Minas Gerais, da cidade de Jardim do Seridó, do Maurício, né? Que ele fala, dependendo do nível do aluno, as aulas podem ter um foco maior nas áreas de maior dúvida. sim, claro. O ideal mesmo é você ir lá e conversar com o seu mentor, tipo, nossa, eu tenho dúvida nisso, naquilo, e vocês dois verem em qual área, em qual, digamos, conteúdo vocês querem focar. Não é necessário seguir do básico até o super avançado. O ideal mesmo é vocês conversarem e verem o que vocês querem aprender, o que vocês querem conquistar nessa mentoria. Pronto, Carol, exatamente. Carol, você já participou do ciclo de mentorias antes, né? Foi Sim, como sim. mentora ou mentorado antes? Foi como mentora. Eu fui mentora de redação para o Enem. Eu adorei a experiência, porque o meu mentorado ele não tinha muita experiência. Assim, eu pedi para ele me enviar a redação dele. Ele tinha diversas dificuldades e a gente conseguiu superar isso juntos. Então foi uma experiência incrível. Eu adorei aprender ensinando ele. Perfeito, Carol. E se você, antes da gente passar para o nosso próximo e último bloco, né, que a live já está gerando tempo, qual é o recado de incentivo, tanto para os mentores como para os mentorados que estão se inscrevendo, para que, enfim, nesse sexto ciclo de mentorias Impacta Jovem, qual a sua mensagem enquanto mentora, né, do ciclo anterior? Olha, minha dica é para você, quanto mentor ou mentorado, você não desistir e persistir. Porque você conseguir aprender alguma coisa, dominar, não é questão de você ter talento, e sim de você persistir e ir lá e estudar. Então, às vezes, você tá aí de quarentena, brisando e pensando o que eu vou fazer da minha vida. Então, gente, não desistam. Se vocês querem aprender alguma coisa, vai lá. Se inscreve para ser mentor agora. Se você tem alguma, se você domina alguma dessas áreas, porque aí você pode ajudar algum jovem a conquistar o sonho dele. Então, não desistam. Vão lá e só vai que uma hora dá certo. Pronto, falou tudo, cara. Exatamente. É um aprendizado compartilhado, né? Como a Sara falou lá no Sim. início.
muitas vezes é uma experiência nova, na verdade é uma experiência muito nova, tanto para os mentores, né, como, tanto para os mentorados que vão estar aprendendo uma área nova, se aprofundando conteúdo que muitas vezes nunca viram nem na vida, né, também para os mentores, né, que muitas vezes é a primeira vez que eles estão tendo experiência com o ensino, né, então é uma oportunidade tanto para você aprender, mas tanto para você ensinar, mas também para você aprender de forma mútua, né? Então, Carol, muito Exatamente. obrigado. Na próxima live, eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ver para ter uma interação assim mais Sim, perto, mais sim. participação, ok? E também, assim como a nossas participantes anteriores, né? Vocês vão ver muito a Carol também ao longo do nosso ciclo. Também queria mandar um beijo pro Luiz Felipe, que também é o nosso produtor de conteúdo, que não pôde participar da nossa live hoje, mas também tem atuado de forma muito ativa Uhum. nos bastidores, né? E, enfim, para a gente entregar um trabalho muito bem feito para vocês e atender vocês da melhor forma possível. Então, Luiz Felipe, beijo e na próxima live, tenho certeza que a gente vai conseguir participar todo mundo. Então, Carol, muito É. obrigado e agora a gente... Obrigada, Rogério. Obrigada, Tchau. gente. Até mais. Beijo, Carol. Opa, opa. Então, antes a gente passar para as nossas considerações finais, né, e também para os nossos avisos sobre o cronograma e tudo mais, responder só mais algumas perguntas aqui que estão surgindo, né? A primeira, eu não lembro exatamente quem foi, porque eu perderam aqui nos comentários, mas perguntava, né, pronto, é da Safira. Qual a média de horas semana de mentoria? Então, a gente trabalha com a média de 2 horas aulas por semana. Então, são horas que elas são divididas de acordo, né, com o que o mentor e o mentorado eles decidirem, né? Muitas vezes não dá para dar uma aula, por exemplo, na quarta-feira. Então, qual é o melhor horário para a gente repor, o melhor dia? Então, é uma coisa muito flexível. Também, a Safira também pergunta, né? Uma pessoa pode escrever em 2 tipos diferentes de mentoria? Pode sim, inclusive a gente está recebendo muitas inscrições de várias pessoas, de uma pessoa, né, que escreve para várias mentorias, mas lembrando que tudo vai depender, né, da disponibilidade para que você consiga se dedicar, né, o máximo possível à mentoria, né? Então, de repente, se eu for aprovado nas 7 mentorias, eu não teria tempo para dedicar às 7 mentorias. Então, a gente vê isso também, né, para que não ocorra conflito de horário. E, ok, gente, então, antes de encerrar, eu vou falar um pouco. Vocês estão pedindo muito nos comentários, né, principalmente a Sara, muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas pedindo para me contar, brincadeira, gente, para me contar sobre a minha experiência como mentorado, né, e como o Impacto Jovem ele impactou na minha vida, né, se perdão o trocadilho. Então, eu fui mentorado de inglês lá em 2018, em janeiro de 2018, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu conheci o Impacto Jovem através do programa de mentorias, né, e, enfim, me apaixonei tanto pela iniciativa que entrei em contato logo, e, enfim, entrei em contato logo e como eu posso ajudar. Então, de repente, eu me inscrevi em programa de delegados, comecei a realizar ações sociais através do Impacto Jovem e me tornei coordenador, né, de ações sociais e desde do início desse ano estou trabalhando entre aspas, né, porque é um voluntário que você faz com muito amor. No time de mentorias tem sido uma experiência muito, muito incrível. Então, eu fui mentorado de inglês, recebi a minha mentora, que até mandar um beijo para ela, foi a Glória Souza, do Rio de Janeiro. E foi uma experiência, assim, que me fez crescer muito, não só na prática da língua, porque foi através dessa mentoria, por exemplo, que eu me senti mais confiante para aplicar para diversos processos seletivos, como o programa da Latin America Leadership Bootcamp, a LALA, né, que eu fui aprovado. E também o programa de Jovens Embaixadores, que eu apliquei no ano de 2018 e fui aprovado, né? Foi um dos 50 Jovens Embaixadores e essa mentoria foi, assim, primordial para mim ganhar confiança enquanto pessoa, e me tornou não só o melhor tipo de jovem ou o melhor tipo de líder, também não só o melhor falante da língua, mas também o melhor tipo de ser humano, assim, porque é um aprendizado muito rico que você ganha. Então, e outra coisa muito importante sobre o ciclo de mentoria, gente, é que você entre em contato com uma rede de jovens transformadores assim muito grande, sabe? E isso é muito incrível porque uma vez que você tem contato com essas pessoas, fica assim pro resto da vida, você começa a trocar oportunidades e trocar na experiência mútua. Então é uma experiência muito incrível e também independente, né, do resultado, se vocês forem aprovados ou não, porque como a Sara falou, inclusive já tem até uma pergunta, né? Tiveram quantas inscrições para mentorados, né? São informações
enfim, internos, né, da gente, mas foram bastante, é isso que a gente, é isso que a gente pode antecipar, porque foram mais de 100, na verdade, bem mais que 100, mas independente do resultado, galera, se vocês forem aprovados ou não, continue tentando, porque é uma experiência única, a gente vai ter outros ciclos daqui para frente, ok? A gente vai tentar fazer outro esse ano, mas se não for possível, enfim, aguardem. E, gente, falta 18 segundos, né? Eu queria dar os recados finais. Eu tenho 15 segundos para 10 segundos agora. Se inscrevam como mentor até dia 26. Um beijo, muito obrigado por terem acompanhado. Abraços e a gente se vê em breve.